Olá, olá, voltamos novamente e hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente vinha produzindo como estudo. Até então a gente tinha aprendido ali caminhos para poder produzir uma introdução que expusesse um plano de texto, né? Só que a gente sabe que isso não é suficiente. Você aprende a fazer uma introdução, mas você precisa aprender a desenvolver o texto. E assim como na introdução, você também precisa de caminhos eficientes e reaproveitáveis de argumentação, né? Então, dando continuidade àquela questão de caminhos argumentativos, hoje a gente vai começar a observar uma outra perspectiva, aliás, seguindo a mesma perspectiva de estudar redação, a gente vai começar a observar como desenvolver o projeto de texto. Projeto esse que já está exposto lá desde a introdução, seguindo essa metodologia que busca caminhos argumentativos, que busca linhas argumentativas. Então, primeira coisa que a gente vai perceber aí, como eu falei, é essa questão do projeto de texto. Como é que a gente vai desenvolver o projeto de texto? O que é o projeto de texto? O projeto de texto é aquela questão que você deixa transparecer desde a introdução, certo? Então, você desde a introdução vai conseguir deixar transparecer ali os tópicos pelos quais a sua argumentação deve passar. Para isso, para esse desenvolvimento, é bom a gente ter conceitos em que a gente se baseie. Por quê? Para tentar reaproveitar algum conteúdo. Então, a gente se baseia ali em conceitos, como eu coloquei, base, né? Conceitos bases. Esses conceitos podem estar atrelados à causa geral do problema e ao agente. Para entender melhor isso, a gente vê isso no texto de Matheus Cardoso, que foi nota 1000 no Enem, no texto do Enem de 2018, né, publicado em 2019, no Manual de Redação do Aluno. Então, a gente vê ali que ele atribui uma causa geral do problema e um agente, e a gente já fez ali, nós já fizemos a análise desse texto em outro vídeo. Bom, mas para entender isso, a gente precisa lembrar de conceitos que a gente observou no último vídeo, né? Então, conhecer seus direitos e buscar o bem coletivo são atos que convertem o indivíduo em cidadão, certo? Mas a defesa de interesses individuais limita esse processo. Essa defesa é perpetuada pela cultura de privilégios, cultura de transgressão e cultura de exploração do outro. Isso aqui foi em que a gente se baseou. Então, são os conceitos base, certo? Essa questão do bem-estar coletivo, indivíduo versus cidadão, a defesa de interesses individuais que acaba limitando esse estabelecimento da cidadania e que é perpetuada por cultura de privilégio, cultura de transgressão e exploração do outro. Junto a isso, a gente tinha visto no último vídeo a validade que a gente pode encontrar em atrelar esse desenvolvimento aí a um agente. Tenho aí umas sugestões de agentes possíveis: escola, estado e governo, certo? E aí a gente precisa colocar isso em prática. Na prática, a gente pegou o tema de 2015 e o tema de 2019 e foi tentando desenvolver isso, né? Então, eu peguei aqui e vou ler nesse momento só essa segunda introdução, onde a gente bota a democratização do acesso ao cinema, que é o tema, deveria ser base para a promoção de uma sociedade sadia, pautada no bem comum. Então, aqui, qual é o meu conceito ali que está fundamentando a minha tese, fundamentando o meu argumento, não, o meu ponto de vista, é essa questão do bem-estar coletivo. E aí eu vou mostrar como é que esse bem-estar coletivo é limitado. Quando eu boto, no entanto, devido à cultura de privilégios, esse direito de inclusão em uma manifestação artística é limitado. Veja que eu coloquei aí o problema e o resultado dele, que é essa limitação. Tal realidade é naturalizada por um sistema educacional ineficiente, está aí o agente, em conscientizar as pessoas acerca do reconhecimento da cultura cinematográfica como direito de todos. Então, as pessoas precisam ter essa consciência. Essa consciência não acontece porque as pessoas estão sempre buscando a cultura de privilégio e a gente tem um sistema educacional que não combate essa cultura. Então, até aí eu tenho introdução. Quem quiser dar uma lida aí na introdução que eu fiz para o tema de 2015 vai perceber que eu segui os mesmos conceitos base. Tem aí também o mesmo problema, que é a questão da cultura de privilégio, só mudei o agente. Mudei o agente para a gente poder entender que pode ser um, pode ser outro, depende muito da sua argumentação. Então, vamos tentar entender essa estratégia, certo? Para entender essa estratégia, a gente precisa primeiro relacionar o tema à cidadania, ao bem-estar coletivo. Em seguida, a gente trouxe uma contraposição e trouxe uma limitação, um resultado dessa limitação aí, né?
que no caso é a cultura de privilégios, e inserir o agente. Isso aí até aí eu já falei no vídeo passado, que é uma questão de introdução. Mas como é que eu vou desenvolver? Certo? Então eu tenho a introdução. Então a introdução me expôs um plano de texto. A introdução deixou transparecer por quais pontos eu pretendo passar. Mas como é que eu vou desenvolver isso? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai observar o que é que você determinou como causa geral do problema. Nesse caso, a gente disse que a falta de acesso, de democratização do acesso ao cinema, ela não acontece devido à cultura do privilégio. Então, a cultura do privilégio é a causa geral do problema. Depois, a gente pode perceber que essa causa geral, né, é um conceito bastante estudado e discutido por autores como Sérgio Buarque de Holanda e Gessé Souza. Então, eu tenho como desenvolver esse primeiro viés. Eu vou observar a causa geral do problema e vou tentar desenvolver numa perspectiva. E aí vem aquela questão de dominar teorias. Então, eu já tenho teóricos, eu tenho estudiosos, né, da sociologia, que fizeram um estudo sobre essa questão da cultura do privilégio, tais como Sérgio Buarque de Holanda e Gessé Souza. Escolhi um deles aqui para a gente poder entender como é que poderia desenvolver esse parágrafo. Vamos lá, eu vou entender essa cultura de privilégios. Para entender, eu vou me basear em Sérgio Buarque de Holanda e observar o que é que ele falou dessa cultura de privilégios. Sérgio Buarque de Holanda, estudando a sociedade brasileira lá em 1930, ele foi observar que a maior característica da brasilidade, ou seja, do ser brasileiro, é a cordialidade, ou seja, o brasileiro é cordial. E aí isso deveria ser visto como algo bom, né? Por quê? Porque o brasileiro é um homem cordial. Esse é o conceito mais estrito que Sérgio Buarque de Holanda traz, que é o conceito de homem cordial. Só que a gente precisa observar o que é que ele quer dizer com homem cordial. Cordial vem de cordes, né? De cor. E está ligado ao conceito de coração. Então, é o homem que age com coração. Então, isso seria algo muito bom. Só que existe um lado B para a conceituação desse homem cordial. Por quê? Esse homem cordial ele foi estruturado ali com base nas relações familiares, quando o Brasil ainda era um país muito rural. Então, era tudo muito centrado na família. E essa família era regida ali por um chefe de família, digamos assim, que era o homem. Então, da família da qual nós estamos falando, é da família patriarcal. Então, o homem era o regente dessa família. E a gente tem que observar como é que é essa regência da família, como é que o homem regia num Brasil que foi fundamentado por essa cordialidade, né? Então, o que é que isso poderia gerar? Isso gerava muito a priorização do âmbito privado. Pense, se o Brasil foi desenvolvido ali naquela comunidade rural, não havia tanta relação além da família. Então, era tudo muito fundamentado na família e voltado muito para a questão privada. Essa questão privada se transpôs até os dias de hoje e acabou o homem naturalizando o ato de burlar regras e tornar a cordialidade, e através da cordialidade, tornar-se parceiro, né? Então, assim, a gente não desenvolveu relações com outras instâncias e com outras famílias que sejam distantes e que respeitem as burocracias e que respeitem as ordens, né? Isso a gente vai sempre agindo na cordialidade. Isso é para furar uma fila, isso é para conseguir uma ficha de alguma coisa. Então, o brasileiro é esse homem cordial que se aproveita das amizades, né, das parcerias, para conseguir burlar regras e tentar converter isso em vantagens. E o que é que isso gerou? Esse âmbito privado e essa questão de se burlar regras? Gerou aí a invasão do espaço público. Então, veja, o âmbito privado acabou invadindo o âmbito público para burlar regras. Esse é o homem cordial, certo? É aquele que se aproveita do que é de todos para tirar vantagem para si. Então, quando Sérgio Buarque de Holanda fala do homem cordial, é desse homem cordial, certo? A cordialidade está ligada ao brasileiro, principalmente sobre esse aspecto. E aí eu preciso entender como é que eu vou construir um texto a partir disso aqui. Então, vamos lá. Eu posso pensar na violência contra a mulher, né, que é o tema de 2015, ou na ausência de democratização do cinema, que é o tema de 2019. E precisa entender que esses dois problemas estão relacionados aí à cultura de privilégios. Então, se está relacionado à cultura de privilégios, eu posso pegar um conceito da cordialidade e tentar relacionar qualquer desses temas ou outros tantos temas do Enem e tentar desenvolver a partir dessa cordialidade. Então, vamos lá. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, eu vou retomar ali a causa geral do problema e vou associar o tema. Isso seria o parágrafo 2. Então, a gente começaria.
primeiro lugar, é importante compreender que a cultura de privilégios, ou a causa geral, influencia na ausência de democratização de manifestações artísticas. Democratização de manifestações artísticas é o tema, só retomei, ainda não desenvolvi nada. Então, só trouxe novamente o conceito. Depois eu vou fundamentar. Conforme Sérgio Buarque de Holanda, que aí você vai transcrever direitinho, em sua obra Raízes do Brasil, é onde ele vai descrever essa questão do homem cordial, a sociedade está alicerçada em privilégios. Voltei para o conceito. Representados na figura do homem cordial. Quem é o homem cordial? Aquele que sobrepõe interesses privados aos interesses públicos. Olha, até agora o que é que eu fiz? Estou tentando desenvolver essa questão de cultura de privilégio para amarrar com o tema. E isso você pode tentar refletir sobre qualquer tema. Depois eu vou comprovar essa cordialidade em relação ao tema. Tal cordialidade é tão presente na atualidade que observamos a concentração de salas cinematográficas em áreas elitizadas, enfatizando a ausência de igualdade no acesso ao meio cultural, que é o cinema. Veja bem, então o que é que a gente vai observar? Existe uma elite aí dominante que age como um homem cordial em virtude de si e traz os cinemas para os seus espaços, pouco se importando com acesso a manifestações artísticas e culturais que outros grupos deveriam ter. Então, eu estou desenvolvendo esse parágrafo de acordo com o conceito básico que está lá desde a introdução. Se você continuar com dúvidas sobre essa questão do homem cordial, você pode consultar, eu deixei o livro disponível já no link na descrição do vídeo passado, e eu tenho na página 74, tá aqui, uma citação que fala do homem cordial. Se você não quer também tratar do homem cordial e prefere falar de algum outro aspecto ou de alguma outra teoria, no capítulo 6 desse livro, a gente tem aqui, embasamento teórico para as linhas argumentativas. Então, isso pode ajudar e aí você vai ver que dá para desenvolver vários temas se norteando por aí. Bem, isso é por hoje. Semana que vem a gente volta discutindo alguma outra maneira, aliás, como desenvolver o terceiro parágrafo, observando o que é que o plano do texto deixou transparecer, por que caminho você vai seguir, e a gente volta para conversar sobre isso, tá bem? Tchau, tchau, até a próxima.